Bem-vindos a mais uma aula de Física, terceiro ano. Hoje irei falar sobre associação de resistores, fusível. Então, a associação de resistores numa instalação elétrica, em uma residência, nós temos vários aparelhos ligados, ao mesmo tempo. Liquidificador, geladeira, televisão, chuveiro, outros, dentro de uma casa. Então, a correta ligação desses aparelhos, desses componentes, vai possibilitar acender, vai possibilitar que eles funcionem de maneira adequada. Também se pode ser colocado, por exemplo, numa escada, ao subir de um patamar a outro, você pode ligar uma lâmpada no começo e lá no final da escada poder desligar sem ter problema. Então, quando esses diversos dispositivos estão ligados, no circuito, então nós temos uma associação de resistores ou de aparelhos que tem uma certa resistividade, então, de aparelhos resistivos. Então, nós vamos chamar de resistor equivalente um resistor hipotético capaz de substituir todos os resistores em associação, que essa associação pode ser em série, em paralelo, ou pode ser misto. Então, que suporta uma determinada diferença de potencial, que é chamada de U, Então, que na associação é percorrido por uma corrente I que passa por essa associação. Então, numa associação de resistores em série, eu tenho a mesma corrente, Eu tenho vários resistores aqui. Então, esses resistores, no caso, eu posso somar todos os resistores, Eu acho a resistência equivalente quando ele é em série. A resistência equivalente. A corrente, ela é constante, no caso de ser uma associação em série. E a diferença de potencial em cada resistor. Eu tenho a diferença de potencial de AB nesse resistor 1, a diferença de potencial em BC no resistor 2 e a diferença de potencial em CD, que vai ser no resistor 3. Então, a soma desses três DDPs, eu vou ter a diferença de potencial total, Então, eu tenho esse conceito aí. Fusível, todo mundo já sabe, Vocês sabem que um fusível é um dispositivo que ele é colocado em série, no circuito elétrico, e o objetivo é proteger o circuito de altas correntes. Quando tem uma alta corrente, significa dizer que esse dispositivo, que é o fusível, ele se queima, porque a resistividade dele é menor, então ele queima e impede a passagem dessa corrente, então não vai queimar o aparelho em si. Não queimam os aparelhos em si. Atualmente, na maioria das instalações elétricas, em escolas ou em casa mesmo, se utiliza a questão do emprego de disjuntores. Os disjuntores, ele tem a função de desligar, a corrente, a passagem da corrente, toda vez que tiver um aumento, quando essa corrente ultrapassa um determinado valor. Então, quando a corrente elétrica passa desse valor, por conta do disjuntor, que ele é uma chave magnética, ele automaticamente interrompe a passagem dessa corrente, impedindo que haja um prejuízo maior dentro da instalação. Esse é o principal ponto dos disjuntores em si. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula.